Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Alves mais uma vez e você está no nosso canal EBD Betel Dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós atualmente estamos pastoreando uma congregação aqui na cidade de Pugmil, no estado do Tocantins, e nós pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Maria Ibanilza, a qual aqui já deixamos o nosso abraço. E também, aproveitando o ensejo, deixar aqui um abraço ao nosso pastor convencional, pastor Amarildo Martins, no estado do Tocantins e do Maranhão. Meus irmãos, na lição anterior, nós estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo. E vimos ali a importância do batismo na vida do cristão. Vimos também que quando a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe a capacitação de poder, ou seja, ela recebe um revestimento de poder para anunciar o Evangelho sob o poder do Espírito Santo. E também vai acontecer ali na vida do cristão que foi batizado as manifestações dos dons espirituais para edificação da igreja do Senhor, né? Essa é a finalidade. Então, é justamente o que vamos estudar agora nessa lição 5, né? A lição 5 vai falar sobre os dons de revelação, que será ministrado no dia 30 de outubro, porém, em virtude do segundo turno, será ministrada antes das eleições, em todas as igrejas que se utiliza da nossa revista Betel Dominical. Meus queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, ele elenca 9 dons espirituais, que esses dons são palavra da sabedoria, ok? Palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, variedades de línguas, interpretação das línguas, operação de maravilhas, dom da profecia, dom de discernir os espíritos. Então nós observamos que esses dons são classificados em 3 partes, certo? Então, a primeira parte é a que nós vamos estudar, dons de revelação. Nós temos a segunda parte, dons de poder, e a terceira, dom de elocução. Bom, dons de revelação está inserido a palavra da sabedoria, palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. Os dons de poder está inserido dom da fé, dom de curar, ou dons de curar, e operação de maravilha. Já os dons de elocução está inserido dom da profecia, né? Dom da interpretação das línguas e o dom de variedades de línguas, né? Porém, hoje nós vamos estar estudando os dons de revelação, que são eles: palavra da sabedoria, palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos, certo? Então nós observamos que para os pentecostais esses dons está ligado a uma ação divina, certo? Dada pela pessoa do Espírito Santo ao cristão, e a sua finalidade é para que esse cristão ele sirva a igreja do Senhor e edifique a igreja do Senhor. Porém, os dons espirituais não é dado a qualquer um.
O texto sagrado vai nos falar na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que é dado para quem for útil, ou seja, não é para a pessoa se vangloriar porque recebeu o dom, mas servir a igreja do Senhor com zelo e maestria, certo? Então, observe bem, como já falamos, os dons de revelação está inserido a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos, certo? Então, primeiro nós vamos aqui entender, o dom da palavra da sabedoria. Bom, o dom da palavra da sabedoria, esse dom vai além da sabedoria humana, certo? Quem é usado pelo Espírito Santo com esse dom, ele não se orgulha, ok? Mas ele preza pela humildade, sabendo que ele é simplesmente um canal para Deus efetuar a sua vontade na hora e no momento que Deus quiser, certo? Então veja bem, na vida pastoral, esse dom é de suma importância no que tange o aconselhamento pastoral, no que tange a administração da igreja em virtude dos trabalhos e etc. No que tange também o ensinamento para edificação da igreja. Porém, eu quero ressaltar que um cristão que ele é usado com o dom da palavra da sabedoria, ele não é um detentor desse dom. Ou seja, nem sempre esse dom é manifestado na vida do cristão. O dom da palavra da sabedoria quer dizer uma enunciação proferida por operação direta do Espírito Santo ocasionalmente, ou seja, em momentos de situações difíceis para sempre edificar alguém. Então, diante de tudo isso que falamos, eu quero lhe fazer aqui alguma pergunta. Você já pediu a Deus o dom da palavra da sabedoria? Você percebe quando está sendo, ou melhor, quando está acontecendo uma ação direta do Espírito Santo na sua vida relacionado esse dom? Então fica essas duas perguntas para você poder se questionar dentro de si. Então vamos falar um pouco agora sobre o dom da palavra da ciência, ok? Bom, esse dom, ele está ligado, como o outro dom da palavra da sabedoria, ele está ligado a uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao cristão que vive uma vida de santidade, obediência à palavra de Deus e à sua liderança. Quando o Espírito Santo manifesta a operação desse dom na vida do cristão, ele fica apto, meus queridos, a conhecer fatos ocultos que só Deus pode desvendar e mais ninguém. Então, a Bíblia, ela nos dá um exemplo clássico da operação desse dom na vida do apóstolo Pedro. Nós observamos que quando Ananias e Safira chegou diante de Pedro com mentira, retendo a parte do preço da propriedade, o que aconteceu? O Espírito Santo, através desse dom, ele revela o espírito de Pedro, e Pedro descobre a mentira de Ananias e Safira.
Então, nós temos também outro exemplo extraordinário, um exemplo bíblico desse dom, entrando ali em evidência. Agora é na vida do profeta Eliseu. Quando nós observamos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz que o rei da Síria elaborava o seu plano de guerra contra Israel. E isso aconteceu nas suas recâmaras, no seu acampamento. Mas Deus trazia ao espírito de Eliseu, por meio do dom da ciência, as tramas ocultas que o rei da Síria elaborava contra Israel. Assim Eliseu falava para o rei de Israel e com isso Deus concedia vitória ao seu povo. Então, vamos agora também falar um pouco sobre acerca do dom do discernimento. Observe bem, existem 3 tipos de espírito. E eu enumerei aqui o primeiro, o Espírito Santo. O segundo, o espírito humano. E o terceiro, os espíritos demoníacos. Então, observe bem, o dom de discernir os espíritos dá ao cristão a capacidade dele desvendar a natureza e o caráter dos espíritos existentes, fazendo ele saber qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Então, é de suma importância esse dom sendo manifesto na vida do cristão. Então, haja vista que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz que existem muitos espíritos enganadores e muitas doutrinas de demônio. Então, esse dom de discernimento é de suma importância, meus queridos, pois hoje em nosso meio existem muitos espíritos enganadores, né? Então, uma pessoa pode estar falando em línguas estranhas em uma congregação e de repente aquelas línguas podem ser inspiração demoníaca, jogando maldição na congregação. E para detectar essa manifestação demoníaca, é preciso o cristão ele receber essa manifestação do dom de discernir os espíritos por intermédio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi usado com esse dom quando se deparou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? Esse espírito maligno, aquele espírito maligno estava naquela jovem, tentando desviar Paulo do seu caminho, querendo fazer com que Paulo se orgulhasse, mas o Espírito Santo deu discernimento a Paulo, através desse dom de discernir, que aquele espírito era um espírito maligno, e assim Paulo conheceu e expulsou em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministro da justiça. Então, é justamente com essas manifestações demoníacas que surge, que ocorre os prodígios de mentira em nosso meio, né? Então, só o Espírito Santo manifestando no cristão o dom de discernir os espíritos, que o cristão vai descobrir que a manifestação não é de Deus. Caso contrário, ele não tem como descobrir, porque o diabo está transfigurado em anjo de luz. Diante dessas realidades, meus queridos, vamos ter cautela e vamos observar o que está acontecendo em nosso meio. Vamos pedir a Deus
que manifeste na sua igreja, manifeste nos pastores os dons espirituais. Diante dessas preciosas revelações, eu quero ressaltar algo muito importante. Nenhum dom substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que revela para nós aquilo que nós precisamos saber. Porque ela é o nosso guia. Então, não vamos desprezar o estudo da palavra de Deus e vamos pedir a Deus que Deus traga à nossa vida as manifestações dos dons espirituais. Diante desse pequeno resumo, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que o robô do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim passe para outras pessoas. Compartilhe com quem você quiser este pequeno ensinamento. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.